Oi pessoal, é Abril e eu vou fazer mais um Pinte Desenho comigo. Toda a intenção dessa série de pintar e desenhar é eu também voltar a ter uma prática mais recorrente no meu caderno e, consequentemente, incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Bom, a referência de hoje é um buquê de flores. Enfim, a intenção de voltar a desenhar no meu sketchbook é muito por conta de querer melhorar a minha utilização de cor e fazer melhor textura. Então, como eu venho falando em alguns vídeos no canal, a textura é quando você varia muito o tipo de mídia que você está usando. Então, não existe apenas o utilizar só lápis de cor, ou só canetinha, ou só tinta, mas é utilizar todos juntos ao mesmo tempo e ao mesmo lugar. Então, aqui eu decido fazer um pouco desse experimento. O ideal é a gente sempre começar com a tinta. Óbvio que a gente pode terminar também uma última camada com tinta, né? Mas eu sempre recomendo iniciar a primeira camada com o material que precisa utilizar água, né? Então, no caso, eu tô começando com tinta acrílica. Então, coloquei um pouco de água e eu vou fazer o meu fundo com essa tinta. A outra coisa também que eu aprendi, digamos assim, é quando eu quero um fundo mais claro, a tinta acrílica, mas que eu ainda não sei que cor pode vir em cima desse fundo. O legal é ser esse fundo claro, porque depois eu posso vir com canetinha, ou com o lápis, ou com guache, ou com o pastel, né, o nail color, e eu posso colocar, eu ainda posso colocar uma camada de tinta em cima, e isso não vai atrapalhar o meu fundo, ele vai cobrir o meu fundo. Então, isso é uma coisa que eu sempre recomendo, é começar do fundo e não da figura. No caso, as minhas figuras seriam o vaso e as flores, mas eu decido por iniciar pelo fundo. Até porque o fundo é aquilo que vem primeiro, né? Assim, ele é o de trás, eu não sei se isso fica muito claro. E eu quero que a minha figura fique em cima do meu fundo quando eu estou pintando e quando eu estou enxergando. Então, isso é uma dica que eu dou. Eu já tinha escolhido as minhas cores. Isso é uma outra coisa que eu falei no meu último vídeo, que eu tô começando a realmente selecionar quais são as cores que eu quero utilizar antes de iniciar o desenho ou a pintura. Porque senão eu começo a me perder no meio do caminho, começo a utilizar 49 mil cores
e eu já não sei mais o que é o mais escuro, o que é o mais claro, a saturação de cada um que começa a diferenciar, e aí vira um carnaval louco de cores. E eu não tenho nenhum problema com carnaval louco, mas pra mim eu gosto do desafio. Então o desafio de só poder trabalhar com 14 cores, o que já é bastante, pra mim, enfim, eu gosto desse desafio. Talvez no canal seria interessante eu ficar com uma paleta só de 4 cores, que aí realmente a gente está falando de um super desafio. Eu acho interessante a gente pensar o que move a gente a manter um hábito de desenho, de pintura, de colorir, né? E eu acho que isso que eu acabo de falar sobre o desafio, assim, é um grande motivador para a gente continuar nessa busca de como fazer por exemplo, um jarro de água, né? Como eu tô fazendo aqui. Como deixar claro num desenho, numa pintura, que isso é um jarro de água. De vidro, no caso, né? E que dentro tem água. E isso me encanta muito. Isso, pra mim, eu acho que é uma das coisas que me move a querer sempre entender o desenho e pintura e como fazer isso. E como representar essas imagens, né? Essas figuras. Desafio que eu ando me propondo é deixar um gesto solto representado, né? Um gesto solto tanto na manipulação do lápis, quanto do pincel e a tinta, a canetinha e assim por diante. Para que eu não entre numa... Não é paranoia, mas é quase uma obsessão por uma coisa muito realista e quase fotográfica. Como transformar isso assim, mais num prazer visual dos meus olhos, né? Com relação a esse desenho e com os olhos do outro, assim, que olha e fala: ai, que delícia esse uso de material que solto, né? Quase como quando a gente olha para um desenho de uma criança e vê que solto que sem julgamentos ele tem, que só foi pelo puro prazer de usar aqueles materiais. Eu acho que isso é outro desafio, porque eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais atento a certos detalhes e mesmo assim... Mesmo entrando para um lugar do realismo, né, de um desenho mais realista e muito fiel à realidade e à representação, eu acho que ali também tem desafios, eu não estou desconsiderando, mas isso para mim, de deixar o gesto mais solto e mais fluido e simplesmente só curtir o material, é um outro desafio que, enfim, eu acho que para todo mundo isso é uma boa lição de casa. Para um sketchbook também, algo que a gente explora nesse lugar.
Uma coisa que eu andei pensando ultimamente e que acho que nos meus últimos vídeos isso fica um pouco explícito, é que eu coloco pinte e desenho comigo. E no caso, eu tô na dúvida, eu tô pintando ou tô desenhando? E eu acho que talvez é uma dúvida para todo mundo, ou não uma dúvida que a gente não consiga achar resposta, mas é um questionamento, né? E é diferente um questionamento. Isso daqui é uma pintura? É um desenho? É uma ilustração? E qual a diferença disso para mim, para você, para as pessoas? É uma coisa que eu sempre me perguntei, assim. E eu fui atrás um pouco, assim, de o que seria oficialmente algo que seja considerado uma pintura e qual a diferença de uma pintura para uma ilustração. Porque eu diria que isso daqui é uma pintura. Eu tô pensando no fundo, na figura, nas cores, no gesto, e eu acho que pintura é sobre isso. Agora, bom, oficialmente disseram pra mim que a pintura, eu li no Google, esse é o meu oficial, tá, gente? Mas eu li que a ilustração, ela é um meio menos fine art, menos, em termos mais populares, é mais chique. E geralmente você não usa o fine art, né, a pintura no caso, para fazer várias multiplicações, para fazer várias edições. E a ilustração, você tem uma ilustração, que pode ser uma pinturinha, e você pode reproduzir ela em vários meios. Você pode fazer caneca, camiseta, chinelo, broche, o que você quiser com aquilo. E aquilo vai se reproduzir em inúmeras vezes, e o que não é um problema, mas ele deixa de ganhar essa característica fine art, né, única, que a pintura, no caso, tem. E eu achei isso super interessante, assim, porque é isso. O que faz disso uma pintura e o que faz disso uma ilustração. Então, eu achei legal, assim, porque a gente consegue colocar, então, quais são os nossos desejos com relação àquilo que a gente está fazendo, né? Eu quero que isso possa virar uma tote bag, né? Uma sacola de algodão. Eu quero que isso vire minha bolsa, eu quero que isso vire uma estampa, ou eu quero que isso vire um trabalho único, que apenas uma pessoa possa ter na sua casa, né? E óbvio, o preço aí muda nisso, né? O valor do seu trabalho muda. Então, eu achei interessante a gente pensar nisso e em como a gente pode também compreender o porquê que uma galeria tem um preço, um valor de um trabalho, um museu, né? E porque muitas vezes coisas tão boas quanto o que a gente pode ver no museu tem um outro valor. Então, eu achei isso bem interessante e curioso, e eu queria compartilhar aqui. Acho que esse canal tá fazendo isso, eu compartilhar algumas das minhas divagações desse universo das artes. E por hoje é isso, pessoal. Fiquem aqui com a minha ilustração de buquê de flores em vaso de vidro com água. E a gente se vê numa próxima. Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu te respondo o mais breve possível. Se puder, dá um like e inscreva-se no canal, que a gente consegue voltar mais recorrente aqui e dividir mais
desses questionamentos e dúvidas com vocês.